Começar tratando de um tema urgente hoje na questão energética. O Brasil, de novo, está passando por uma crise hidrológica e provavelmente os nossos reservatórios vão voltar a cair como no passado, vamos ter de acionar as termoelétricas e isso faz sempre o consumo de o preço da energia subir. Isso aflige muito o nosso consumidor, né? Como você está vendo essa crise mais uma vez? O que nós fizemos para mitigar essa crise e como o Brasil pode evitar que essas mudanças climáticas que hoje ocorrem com certa frequência continuem a colocar o sistema em xeque? A gente, no Brasil, né, de forma recorrente, a gente fica meio refém da chuva, né? Por quê? Porque a principal fonte de energia no Brasil é a hidrelétrica, né? Hoje ainda 65% da energia gerada no Brasil vem das hidrelétricas, né? Já foi mais, já foi quase 80%. Sério que a primeira grande crise recente que a gente teve de falta de energia foi no governo Fernando Henrique, né, que teve aquele famoso apagão do governo Fernando Henrique. E naquela ocasião o apagão aconteceu porque você não tinha térmicas, né? Térmicas a gás, térmicas a carvão, térmicas a óleo, que é uma energia que você aperta o botão e liga imediatamente. E de lá para cá, quer dizer, você começou a construir mais térmica. Então, o que tem evitado outros apagões pós o governo Fernando Henrique Cardoso tem sido as térmicas, né? Agora, a gente precisa fazer mais alguma coisa, né? Porque senão a gente continua, como você colocou, para de chover, entra todo mundo em pânico, não vai ligar a térmica é mais cara, a tarifa cresce e mesmo assim a gente fica com medo de faltar energia, né? A última crise que a gente teve foi no governo Bolsonaro, em 21, quando você teve uma crise hídrica muito séria, né? E você teve que botar as térmicas, ligando as térmicas todas, porque senão você ia faltar energia mesmo. E depois você teve 2 anos de chuvas boas, foi 2022, 2023, e agora está outra vez num período meio ruim de hidrológico, né? Principalmente lá no norte, né? Ali na região de Rondônia, Acre, onde você tem 2 usinas muito grandes, que é Geral e Santo Antônio, e também aqui um pouco no centro-oeste, que é a grande caixa d'água brasileira que o pessoal fala, responsável pela geração hídrica, que também choveu pouco. Quando choveu muito, a gente sai, foi no Rio Grande do Sul, mas não resolve o problema. Então o governo começa a ligar a térmica, né? Dessa vez a gente tem um negócio diferente. O que é diferente? Porque dessa vez a gente está tendo, né, o Luiz Felipe, uma entrada muito grande das chamadas fontes renováveis, solar e eólica. O que está acontecendo? As térmicas estão sendo ligadas agora nesse momento muito no horário do pico. O que é o horário do pico? Normalmente a energia elétrica, você consome energia 24 horas por dia. Só quer dizer que você tem horários que você consome mais. E você tem que atender aquele horário que você consome mais, então falta energia para todo mundo aí, para a indústria, para a sociedade em geral. E a energia solar, você teve uma entrada muito grande de energia solar no Brasil, né, em função aí de subsídios muito elevados, que acabou levando muita gente a colocar painel em casa, a fazendas solares. O que acontece então no momento? Quando você tem 3 horas da tarde, você tem muito sol. Quando chega a partir de 6 da tarde, o sol vai embora. Só quer dizer que o pessoal que estava consumindo solar até às 6 da tarde, que continua consumindo energia, como eu te falei, é 24 horas o consumo. Então, o pico da energia sobe no horário depois de 6 da tarde e você tem que ligar a térmica para atender o sistema. E aí você tem, então, recentemente, está ligando térmica para atender esse pico. Agora, o que está acontecendo é o seguinte: se você realmente tiver outro período ruim de chuva, não só no horário do pico você vai ter que ligar a térmica, vai ter que ligar a térmica quase o tempo todo, porque é ela que traz a segurança energética. O que acontece no planejamento brasileiro é que assim, a gente sempre acredita em bala de prata, né? Então, assim, a gente vai resolver o problema agora, transição energética, só pode fazer solar, eólica, fontes renováveis. E a gente entrou numa armadilha, porque a fonte renovável é boa, lógico que é. Todo mundo, ninguém é contra a solar e eólica, mas ela tem uma característica muito forte, que ela é intermitente. Você só gera energia solar quando tem sol, você só gera energia eólica quando faz vento. Tá certo? Você só gera energia hidrelétrica quando chove. E aí, abre parênteses, tem uma coisa muito interessante aí para colocar. No primeiro governo do presidente Lula, lá em 2003, a ministra Marina Silva, também à época ministra do Meio Ambiente, ela proibiu construir usinas hidrelétricas com reservatório no Brasil. O que é reservatório? Vamos tirar o Santo Antônio, que ficou com um reservatório também muito pequeno. Tudo a fio d'água. O que acontece? A hidrelétrica hoje no Brasil também, ela só funciona quando chove, porque ela não armazena energia. Então, antigamente já armazenava, ficava um período sem chover, você ainda tinha água para gerar energia. Agora não. Se não chover, acabou. Então também virou fonte intermitente.
Entendeu? E aí você meio que demonizou as térmicas, a gás, a carvão. Pô, não, isso aí é energia suja, não entendendo que são elas que trazem a segurança energética. Então você tem que ter uma matriz realmente preocupada com a sustentabilidade, com a questão climática, mas também tem que estar preocupado com a segurança energética. Porque se você não fica preocupado com a segurança energética, você vai ter dois problemas. Primeiro, a tarifa vai aumentar, como a gente está falando. E segundo, o que é que vai acontecer? Vai faltar energia. Então, se você tivesse um planejamento que olhasse mais atributo de cada fonte de energia, não somente o preço, você conseguiria construir uma matriz elétrica brasileira que olhasse a questão da sustentabilidade, a questão climática e, ao mesmo tempo, a questão de segurança energética. Você não tem isso. O que acontece? Você só liga a térmica quando já está o reservatório vazio. Aí você vai com o preço lá em cima, porque a volatilidade é muito grande. Se você tivesse, por exemplo, térmicas rodando na base de uma determinada quantidade de megawatts, você não teria tanta volatilidade no preço da energia e, ao mesmo tempo, você conseguiria gerenciar melhor tanto a água da hidrelétrica quanto a questão do sol e do vento. Agora, você tocou num ponto muito importante. No governo Fernando Henrique, não haviam termoelétricas, portanto, nós sofremos mesmo, quase tivemos um apagão. Aliás, foi uma gestão muito bem feita aquele tempo, Pedro Parente, Falcone, aquela turma toda criou. Né, a gente não teve apagão, a gente teve um racionamento. Teve um racionamento, é verdade, que evitou o apagão. E a partir de então começou a construção de termoelétricas no Brasil. E agora começa a história de que termoelétrica suja a matriz energética brasileira, como você bem colocou, principalmente carvão e óleo. Mas você é um grande defensor do gás, que o gás deveria ter uma participação maior, é uma energia mais limpa, é uma termoelétrica confiável também. E aí nós podemos ter as energias renováveis, como os investimentos já vêm crescendo, né, em eólica e solar, como você bem disse, né? Conta um pouco para nós, primeiro, se o Brasil tem gás suficiente para substituir essas termoelétricas a carvão e a diesel. E segundo, por que nós não avançamos com as termoelétricas a gás? Olha, eu acho que o gás, não é o Brasil, né? O gás é considerado no mundo inteiro como uma espécie de uma energia da transição energética, né? Por quê? Porque apesar de ser fóssil, como você colocou, ele é o mais limpo dos fósseis. Então, você olha os Estados Unidos tinham uma centena de usinas a carvão. Qual a história do shale gas americano, que é aquele gás que você tira de uma rocha? Gás de xisto, traduzindo, que você tira de uma rocha. Os Estados Unidos voltou a ser um grande produtor de gás e até um grande exportador de gás hoje. Então, você conseguiu substituir, por exemplo, uma grande parte das usinas a carvão por usinas a gás. Então, você começa a melhorar a questão do meio ambiente. No caso brasileiro, a gente tem gás, mas o problema do Brasil, o mercado de gás não cresce no Brasil por uma série de coisas, né? Primeiro que a gente tem que entender que o nosso gás é um gás no mar, né? Então a gente tem um gás associado a petróleo. Você tem dois tipos de gás. Aquele gás, você fura um buraco lá, sai gás só, ou você fura um buraco, sai gás e óleo. Quando sai gás e óleo, a administração não é tão trivial, tá certo? O segundo ponto é o seguinte, a gente não consegue construir infraestrutura. Quer dizer, para trazer esse gás, por exemplo, do mar até o litoral. Estou falando de gasodutos, estou falando de unidades de tratamento de gás. Então, o Brasil tem um problema seríssimo. A infraestrutura de transporte de gás no Brasil é uma das menores do mundo. É menor que a Argentina, é menor que a Colômbia. E a gente não consegue destravar esse negócio, porque a gente não tem uma política para gás. A termoelétrica seria uma política para gás. Porque a termoelétrica ela funciona no Brasil e no mundo inteiro como uma espécie de âncora. É como se fosse um shopping center. Se você não botar uma loja âncora, as lojas menores não conseguem faturar o dinheiro delas e o shopping center fecha. Então a térmica também serviria para quê? Serviria para quê? Para ancorar esse gás que o Brasil tem. Outro problema do Brasil é Petrobras, é o monopólio, cara. O monopólio da Petrobras também nunca ajudou a crescer esse mercado de gás. E continua correndo agora. Você vê, lá no governo anterior do presidente Temer e do presidente Bolsonaro, se tentou criar aí um termo de compromisso com o CAD para você reduzir o monopólio da Petrobras, tanto na questão do refino como na questão do gás. Agora, o novo governo Lula, você reescreveu essas histórias, né? Eu até brinco, né, que o CAD no governo Bolsonaro e Temer era um CAD pró-mercado. No governo do Lula voltou a ser um CAD pró-Estado. Entendeu? Como se agora o monopólio fosse bacana, não tem nenhum problema. Então, isso é outro atraso. Você começa a ter dificuldade, ter mais fornecedores. A Petrobras é um gigante, ela começa outra vez a investir em tudo que é canto. Tá entendendo? Outra coisa, sim, a gente não... tem a questão do meio ambiente também. Vamos lá.
Eu acabei de falar, a grande revolução do gás nos últimos anos foi o shale, o gás de xisto. Não só nos Estados Unidos, na Argentina, por exemplo, hoje o tal do vaca muerta, que tanta gente fala que o Brasil tem que comprar gás de vaca muerta, é xisto. E o Brasil não explora xisto, porque as autoridades ambientais no Brasil não permitem que se explore gás de xisto, que é o gás mais barato, que é gás em terra. A gente poderia ter um gás barato. Pessoal, o Brasil precisa ter empresas dos fertilizantes. Fertilizante precisa de gás barato, não é com o gás do pré-sal que você vai fazer fertilizante. Aí a hipocrisia é: a gente importa gás dos Estados Unidos via gás líquido de navio para esses terminais brasileiros, que é gás de xisto, e agora quer importar gás de xisto da Argentina. E aqui a gente não pode produzir gás de xisto. Então, assim, é um pacote de coisas no gás. O fato é que trava sempre. Agora, certamente a trava principal é monopólio, né? O monopólio não gosta de concorrência, por definição, né? Não é Petrobras, qualquer monopolista, ele não gosta de concorrência. Isso tem atravancado. E às vezes quando você quer fazer investimentos também, a agência reguladora não ajuda, né? Então você vê, tem dois fatos que aconteceram recentemente que elucidam bem o problema. Sergipe, tem lá uma agência reguladora, Sergipe vai ter um gás em quantidade significativa nos próximos anos, que ele na bacia Sergipe-Alagoas se espera produzir uns 18 milhões de metros cúbicos por dia, e você tem lá uma distribuidora de gás. Agora, o governo de Sergipe, a agência reguladora, quer rever o contrato da distribuidora de forma unilateral. Como é que você quer atrair investimento? O que vai acontecer? Não vai ter investimento em Sergipe, o gás que vai ficar em Sergipe vai ser exportado. Olha São Paulo. São Paulo, lá em 2019, fez uma audiência pública em São Paulo para construir um gasoduto chamado Subida da Serra, que é da Comgás, e um terminal para botar gás nesse Subida da Serra. Briga para lá, briga para cá. Agora vê a ANP diz, não, essa Subida da Serra não é gasoduto de distribuição, é gasoduto de transporte, né? Eu até falo que até é surreal, que é a primeira vez, não sei se você tem outro exemplo aí, que eu vejo uma expropriação de um ativo do Estado de São Paulo em função para uma empresa privada. Normalmente é o contrário, né? Então, assim, isso cria o quê? Instabilidade regulatória, segurança jurídica. Por isso que o gás não anda, entendeu? Então, o investimento que a Compass, do Grupo Cosan, fez é para fornecer mais gás, para dar alternativa à Petrobras. Aí o pessoal, a Compass está criando em São Paulo uma ilha de gás. Na ilha de gás quem tem é a Petrobras. Então essas coisas todas precisam ser resolvidas com políticas públicas coerentes, tanto a nível estadual quanto a nível federal, o que não está acontecendo.